Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é pra você que está pensando em morar sozinho. Eu, Michelle, eu já morei sozinha em São Paulo, que é uma cidade grande. Moro sozinha atualmente aqui em Minas. Então, de acordo com as minhas experiências, eu vou contar pra vocês. Eu quero falar pra vocês tudo aquilo que não me falaram na minha vez de morar sozinho. Morar sozinho, gente, é bom, mas tem que ter muita responsabilidade, tá? Então segura esse vídeo até o final pra mim te falar aquilo que não me falaram quando eu decidi morar sozinha. O primeiro de todos, assim, que eu gostaria muito que tivesse me falado é sobre o financeiro. O financeiro é muito importante, gente. Ainda mais se você vai arcar com as suas despesas, com aluguel, você precisa ter na ponta do lápis tudo o que você vai gastar. Coloca lá no papel quanto você recebe por mês. Coloca o valor do aluguel. Pergunta ao proprietário ou o antigo inquilino quanto em média vinha a conta de água e a conta de luz. Você tendo essas informações, você também coloca ali no papel para você ter uma ideia de quanto vai gastar. Não necessariamente que vai vir aquele valor exato, mas para você ter uma ideia de quanto vai gastar. Quando eu comecei a morar sozinha, eu não fiz nada disso. Eu só fui. Peguei minhas coisas e simplesmente fui. O aluguel, quando eu morava em São Paulo, era 850. Água e luz vinha 100, 150, depende muito. Então, depois que eu fui colocar na ponta do lápis, e eu me lasquei muito. Eu não fiz o planejamento, eu não sabia quanto que eu ia gastar mais ou menos. Então, eu tive muitas dificuldades. Então, o primeiro, gente, é você saber quanto você vai gastar. Saber quanto você recebe, quanto é o valor do aluguel, quanto vem a água, quanto é a luz. Você também vai anotar sobre alimentação. Se você trabalha em um lugar onde tem VR e VA, já é uma conta a menos, já é algo a menos. Agora, se você não recebe esses benefícios, aí o negócio já é mais embaixo. Eu, por exemplo, eu não recebo VR, eu não tenho esses benefícios. Então, vai tudo pro pagamento, vai tudo pro meu salário. Outra coisa, se você está pensando em morar sozinho, você está procurando apartamento ou casa, né? É óbvio. Procura saber se o lugar onde você vai morar se fica perto do seu trabalho ou não. Isso faz muita diferença. Porque se você alugar uma casa que fica muito longe do seu trabalho, você vai gastar dinheiro com condução, com mototáxi, ou com Uber, seja o que for da sua cidade. Se você ter uma casa que fica perto do seu trabalho, isso já é uma conta a menos. Então, todos esses detalhes, ele faz muito sentido na hora de você procurar uma casa ou um apartamento para você morar. Eu, quando comecei a morar sozinha, eu morava pertinho do shopping, então já era muito bom. E também a empresa carregava o cartão o bilhete, né, de passar na lotação. Então também já era uma conta a menos. Tudo que você vai gastar é no papel, para ver se encaixa no seu orçamento, para depois lá na frente você não passar necessidade. Assim como eu passei, eu quebrei muita cara com isso. Tomei na jabirasca, mas aprendi com os meus erros e não vou cometer mais isso. Sobre dinheiro reserva. Ter um dinheiro reserva também é muito importante. Se você não tem muitas condições de reservar uma grana, tá? Guarda um pouquinho, tenta guardar ali uns R$200, não sei quanto que é pouco para você, mas tenta guardar todo mês um valor simbólico, porque a dificuldade vai chegar. Eu digo tanto em questão de gás ou saúde ou algum reparo que você precisa fazer na sua casa, vai chegar esse momento, então você precisa ter um dinheiro reservado. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro reservado. Eu fiquei doente, não tinha condições para comprar um remédio. O gás acabava e não tinha dinheiro para comprar gás. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que morar sozinha é tão dificuldade assim. Isso foi por falta da minha responsabilidade. Eu não tinha responsabilidade. Sim, eu gastava muito com besteira, comprava muitas coisas aleatórias, então meu dinheiro desaparecia. Então, você saber do que você vai gastar, para onde tá indo seu dinheiro, isso faz toda a diferença, entendeu? Então, tenha um dinheiro reservado, nem que seja pouco, mas tenha alguma coisa guardada, porque a dificuldade vai chegar e você vai precisar. E pode ser que você tenha alguém que vai te ajudar, um parente ou um amigo vai te ajudar. No meu caso, eu sempre sobrava pra minha mãe, né? Eu mandava mensagem pra ela, pedia, mas chegou um momento que eu falei, eu sou adulta, eu moro sozinha, eu optei por isso, então eu tenho que me virar.
Não que ela iria virar as costas pra mim, mas eu entendi que não fazia sentido todas as vezes que acontecesse alguma coisa, eu iria correr pra ela. Então eu aprendi, eu falei, não, eu preciso ter um dinheiro guardado. E foi isso que eu comecei a fazer. E quando acabava as coisas, eu falei, eu tenho um dinheiro reserva, tem isso, dá pra me comprar. Então faz toda a diferença. Isso, no começo, ninguém falou pra mim também. Então eu quebrei muita cara com isso. E é algo que eu não vou cometer mais, que eu sei que agora como é que funciona. Outra coisa, se você quer muito sair da casa dos seus pais, procurar um lugar pra você morar, ter o seu cantinho, não espere ter tudo. Não espere ter todos os móveis. Não espere, a não ser que você tenha condições pra comprar. Mas assim como eu não tive no começo, foi bem complicado, tá? Agora, se você também tá pensando em sair e quer ter tudo de uma vez, não vai rolar. Se você tiver pouca grana, não vai rolar. Agora, se você é bom de vida, vai em frente, vai com tudo, tá? Não espere ter tudo para poder sair. Tem o básico, eu anotei aqui, ó. Tem o básico, o fogão, o gás, um colchão, uma geladeira. A geladeira é indispensável, tá? Quando eu comecei a morar sozinha, eu não tinha geladeira. Aqui em Minas, né? Quando eu morava em São Paulo, eu até consegui comprar uma geladeira. Depois que eu vim pra cá, eu não tinha geladeira. E aqui é muito quente mesmo. Então eu sofri no começo sem geladeira. Mas eu não desisti. Eu tomava água quente. No calorzão, de madrugada, acordava com sede, ia lá na torneira, naquela água fervendo e tomava água. Então no começo foi bem difícil pra mim. E pra você também, então no começo tenha pelo menos o básico. Aquela geladeira, tem um fogão, tem um gás, um botijão de gás, alguns utensílios, né, para você utilizar na sua casa, mas não espere ter tudo, não espere ficar 100% lindo, não espere esse momento, porque isso você vai conseguindo aos poucos. Então não se preocupe em ter sua casa 100% toda perfeita, se você recebe pouco, se você no momento não tem essas condições. Eu comecei assim, tá dando certo, tô conseguindo comprar as minhas coisas aos poucos. E é isso, é sobre não desistir. Mas se você quer muito sair da casa dos seus pais, se você quer muito ter essa liberdade, vai em frente. Faça tudo que eu te falei, anota no papel, faz as contas de quanto você vai gastar, quanto que é o aluguel, quanto vem a luz, a água, se paga o condomínio ou não, se você quanto você vai gastar por mês em questão da feira, de comprar mistura. Anota tudo. Tudo. Se você gasta mototáxi, Uber, anota tudo. Depois você vai bater ali quanto que eu recebo por mês e quanto que eu vou gastar. Se fizer sentido, ok. Se não, você procura outras opções. Isso vai depender muito de pessoa. Vai depender de região, de bairro, de centro. Tem casas que são mais caras, tem casas que são mais baratas, um cômodo, 2 cômodos. Então vai depender muito de você, entendeu? Vai depender muito do lugar onde você mora. Não vou passar aqui um valor X, paga 800 e... Não, vai depender de cada lugar, vai depender de onde você mora, tá? Aqui em Minas, é claro, o aluguel é um pouquinho mais em conta, mais barato. Lá em São Paulo é muito caro, fora que tem condomínio, ou se for casa é um pouquinho mais caro. Então vai depender muito, tá? Todos os nossos gastos. Mas morar sozinha, gente, é uma maravilha. Eu não trocaria por nada. É uma experiência sensacional. Mas é sempre bom ter essas dicas a mais, ter responsabilidade, pagar suas contas, ter tudo organizado para você não passar dificuldade e não quebrar a cara lá na frente. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Foi umas dicas simples, básicas, mas que, tipo, foi coisas que eu passei e que eu vi que não vou passar por isso de novo. E estou ajudando vocês para não passar pela mesma coisa que eu passei, tá? Anota direitinho, pesquisa muito e vai dar certo. Fechou? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aqui, compartilha pro seu amigo que tá pensando em morar sozinho e quer morar sozinho, para ele não passar pelas coisas que eu passei, fechou? E lembrando que esse vídeo não é um comparativo. Michelle, mas a fulana lá do outro canal falou isso. Não, eu tive minhas experiências, ela teve as experiências dela, tá? Cada um teve a sua experiência. Essas foram as minhas, foi pelo que eu passei e acho que eu organizei e deu certo, tá? Então eu tô passando pra vocês, fechou? Beijo e até a próxima.